Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Gostaria de falar neste momento sobre um homem íntegro. Este homem foi Jó. Nós lemos aqui no capítulo 1 do livro de Jó, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, e 500 jumentas, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles, porque, dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A Bíblia está nos dizendo aqui que Jó era um homem tão íntegro, sincero, reto e temente a Deus. E Deus fez ele prosperar de uma maneira tão grande. Adquiriu fazendas, funcionários, trabalhadores. Ele era um homem muito rico. E mesmo ele sendo rico, ele continuou sendo um homem temente a Deus, sincero, ele se desviava do mal, o que muitas pessoas hoje às vezes não conseguem, eles começam a enriquecer, aí às vezes já não vai na igreja mais, às vezes já não ora mais como orava. E aqui Deus, ele se orgulhou tanto de Jó, porque Jó ele conseguiu adquirir essas coisas e ele ainda continuou servindo a Deus. Continuou temendo a Deus, sendo sincero, fazendo o que era correto diante de Deus. E nós vemos tanto a integridade de Jó que ele diz aqui que os seus filhos às vezes faziam festa ali, convidava suas irmãs, e Jó, ele ia ali, ele oferecia sacrifícios em favor de seus filhos. Você está oferecendo sacrifício em favor de seus filhos? Nós hoje temos que também oferecer orações, temos que ajoelhar, orar e pedir a Deus pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, porque Jó ele orava e ele dizia, porventura se algum dos meus filhos pecou, eles fizeram alguma coisa, para que Deus os perdoasse. Nós também temos que fazer isto. E nós vemos aqui, também no versículo 6, continuando, e no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás, ele está sempre rodeando os filhos de Deus. Aqui na carta de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda de redor bramando como leão buscando a quem possa tragar. O diabo ele está andando ao nosso derredor, procurando quem possa tragar. Então ele estava ali, os filhos de Deus estavam e ele foi junto com os filhos de Deus. Também em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Então, onde se reúne o povo de Deus, Satanás ele está ali ao derredor, ele está querendo tragar alguém, ele está querendo colocar alguma inimizade, colocar alguma coisa para fazer o povo de Deus pecar, os filhos de Deus pecar. Então, a Bíblia diz que Satanás veio junto ali. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero
e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que Deus pode dizer para nós também? Ah lá, Satanás, você está vendo meu filho lá? Homem que se desvia do mal, homem temente a Deus. Porque ali Deus estava tão orgulhoso de Jó, ele estava dando testemunho de Jó. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Então o diabo estava falando, é claro que Jó não vai te negar, Jó vai ser esse homem que você está falando mesmo, que o Senhor está falando, porque você está dando tudo para ele. O homem tem gado, o homem tem riqueza, o homem tem tudo que ele quer, ele tem. Mas Jó não estava adorando a Deus por bens materiais, Jó estava adorando a Deus porque ele amava a Deus. Então Satanás disse, mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Vai lá, tira tudo que ele tem para você ver. Outras palavras, Satanás diz que Jó estava adorando Deus por bens materiais. Quantas pessoas hoje estão adorando a Deus por bens materiais e se perderem aqueles bens, eles já não querem servir a Deus, já blasfemam, já começam a falar coisas. Então Satanás estava acusando Jó ali, que Jó estava adorando a Deus, servindo a Deus por causa das riquezas, por causa dos bens materiais. Aí Deus disse a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre ele os saldeus, e tomaram também aos moços, feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra. E blasfemou? Não. Xingou a Deus? Reclamou de Deus? Não. O que a Bíblia diz? Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou a Deus. Ele não reclamou, ele não blasfemou contra Deus. E disse, nu saí do ventre de minha mãe. Então ali, eu creio que Satanás estava na expectativa de Jó blasfemar contra Deus, reunido ali junto com aqueles anjos caídos. Agora que Jó vai blasfemar contra Deus, olha lá, ó. Agora nós matamos seus filhos, matamos seus gados, tiramos a sua riqueza. E na hora que Satanás achou que Jó ia blasfemar contra Deus, Jó adorou a Deus. Há momentos em nossas vidas que acontece isso também. E você tem que adorar a Deus. Não reclame, não queixe contra o agir de Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus, ele sabe todas as coisas. E a Bíblia também diz que em tudo nós devemos dar graças. Nós não devemos dar graças somente nas coisas boas, quando acontecem coisas boas, mas nas dificuldades, nas horas difíceis também nós temos que levantar e agradecer ao Senhor. Eu não sei por que está acontecendo isso, mas louvado seja o teu nome. Foi o que Jó fez ali naquele momento. Ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, ele disse, Deus me deu, foi Deus que me deu a riqueza, foi Deus que me deu meus filhos, foi Deus que me deu os gado. Se ele tomou, louvado seja o nome dele. E Satanás, ele não desiste. Satanás, ele vem uma vez, ele vem duas vezes, como já foi pregado nos cultos. Se ele não consegue te puxar, ele te empurra. Então Satanás, aí no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás rodeando eles de novo. Veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Satanás incitou a Deus fazer aquilo com Jó. Jó não tinha pecado. Então, Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então Satanás disse, você... Ele não desiste, né? Então ele falou, você tirou isso, mas toca na pele dele. Porque quando toca na nossa pele, é diferente. Quando nós sentimos em nossa pele, aí é onde que nós vemos se nós adoramos a Deus mesmo. Então Satanás diz, toca na pele dele. Você vai ver se ele não vai blasfemar diante da sua face. Então Satanás respondeu, toca em tua pele. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Deus sabia que Jó não adorava ele por bens materiais. Jó adorava ele porque ele amava a Deus. Então Satanás saiu da presença do Senhor, e ele saiu ali e falou, agora eu pego o Jó, eu vou tocar na vida dele, quero ver se ele não vai blasfemar. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas. Assentou-se no meio das cinzas. E Jó ali aquelas chagas, aquelas feridas, e ele se raspando com telha. E eu creio, irmão, que ele estava ali raspando e ele estava glorificando a Deus. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu estou passando por isso, mas bendito seja o teu nome. Quando você estiver passando pela prova, quando você estiver numa luta, vai dando glória a Deus, vai louvando o nome do Senhor, vai adorando a Ele. Não fique se queixando, não fique reclamando. Então Jó tomou aquele pedaço de telha e ele rasgando, raspando as suas feridas. Então sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade? A mulher dele viu ele naquela situação, a mulher dele, Satanás naquele momento, ele possuiu a mulher dela. Porque ela disse, amaldiçoa a Deus e morre. Às vezes Satanás ele usa a pessoa do seu lado para fazer você pecar contra Deus. Às vezes usa o seu esposo, às vezes usa sua esposa, às vezes usa o seu filho para fazer você pecar contra Deus. Então naquele momento ali, o diabo fez com que aquela mulher de Jó, saísse de sua boca essas palavras. Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios? Jó ele falou com a mulher dele, ele não disse que ela era uma louca. Ele disse, você fala como uma louca, como uma doida, porque ele sabia que ela não era aquilo. Ele sabia, Satanás, agora você está usando minha mulher para fazer eu pecar contra Deus. Porque se a mulher de Jó fosse doida, Jó não teria tudo que ele tinha. Porque a Bíblia diz aqui,
Em Provérbios, no capítulo 1, diz que toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Jó sabia que a mulher dele não era uma tola, que ela não era uma louca, porque ele conseguiu toda a vida que ele tinha com a mulher do lado dele. Se fosse uma mulher tola, ele não teria conseguido aquilo que ele tinha. Então ele percebeu que Satanás tinha possuído sua mulher, falou assim: como falas uma louca, tu falas. Em Provérbios 31:10 também está escrito: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubins. Então nós vemos que Satanás, mesmo ele tocando na vida de Jó, ele não conseguiu fazer Jó blasfemar contra Deus. E ali, a Bíblia diz que, ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que vinha sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifas o Tenamita, Bildade o Zuita e Zofar o Naamita, e combinaram condoer-se com ele para o consolarem. Aí eles levantaram e foram até ali Jó. Então levantaram sua voz e choraram, rasgaram cada um seu manto, e sobre a sua cabeça lançaram pó ao ar. E assentaram com ele na terra e ficaram ali com ele 7 dias e 7 noites. E Jó ali, com aquelas feridas, passando aquele tormento. Porém, nenhum deles dizia alguma palavra, porque viam que a dor era muito grande, e eles viram aquele desespero de Jó. Eles ficaram calados, eles não falaram nada. Mas a Bíblia nos conta que depois desses 7 dias, eles pegaram e foram falar com Jó e queriam acusar Jó que Jó tinha pecado, que tinha feito algo contra Deus. E Jó disse: não, eu não fiz nada. Eu estou passando por isso aqui, eu não sei porquê, mas eu não cometi nada contra Deus. Então, ele sabia, ele estava com a consciência dele tranquila, porque às vezes nós fazemos coisas, cometemos erros e coisas que vêm as consequências. Mas Jó ele não tinha feito isso, Jó ele estava ali perante Deus a todo momento. E depois nós vemos aqui no final, para nós encerrarmos, no capítulo 42, no versículo 10, 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Então, só voltando atrás, ali ainda Satanás não desistiu. Ele usou a mulher, depois ele foi lá e usou os amigos de Jó para ficar acusando Jó. Então, Satanás ele não desiste fácil, ele sempre quer achar uma brecha em algum lugar para fazer você pecar contra Deus. E a Bíblia diz aqui, 42, Jó 42, verso 10, e o Senhor abriu o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Então Jó estava orando pelos amigos. Deus muda o nosso cativeiro quando nós oramos pelos outros, oramos pelos nossos irmãos, oramos pelos nossos inimigos. Não quando nós estamos reclamando. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos e irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em casa, e condoeram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu-lhe uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor Deus o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Abacuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Aí a Bíblia diz aqui, em uma parte aqui, que é Jó 42, versículo 7. Voltando um pouquinho para nós encerrarmos. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó essas palavras, o Senhor disse a Elifas, o Tenamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto com o meu servo Jó.
Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide a meu servo Jó, oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei. A ira de Deus se acendeu tanto contra os amigos de Jó que ele disse: eu não quero que vocês orem, o Jó que vai ter que orar por vocês, só vou aceitar a oração dele. Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. E então ali foram eles e pediram para Jó fazer aquele sacrifício. Jó fez aquele sacrifício, Deus aceitou a oração. E aí Deus disse que eles fizeram, Satanás fez tudo aquilo com Jó sem ter nenhum motivo. Jó não tinha pecado contra Deus. Então nós vemos ali que Jó ele permaneceu firme. E você também tem que permanecer firme. Às vezes você está passando por um momento difícil, por uns momentos cruciais. Fique firme. Leia a palavra, ore, busque a Deus em oração, não reclame. Fique firme com Deus. Agradeça, ore a Deus, adore a Ele. Quanto mais você adorar, mais Ele vai te honrar. Seja fiel a Ele e Ele te abençoará grandemente, você e sua casa. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.